Há 20 anos, saí de casa para viver com minha amante, que hoje é minha esposa e o amor da minha vida. Nos tornamos trabalhadores espíritas e muito espiritualizados. Sempre fui um excelente pai com os filhos do primeiro casamento, mas a primeira mulher até hoje sente mágoas. Como conduzir isso? Me sinto um pouco responsável por ela estar sozinha até hoje. A literatura espírita, ela nos recomenda que a gente, quando estiver num relacionamento e não estiver satisfeito, que a gente faça dois movimentos. Primeiro sai e depois encontra outra pessoa. Porque quando a gente primeiro encontra para depois sair, isso pode deixar sequelas. Então, a literatura, existem livros que nos apontam isso, que a gente primeiro se desembarace do compromisso número 1, para depois assumir o compromisso número 2, a fim de evitar determinadas dificuldades que se tenha. Faz 20 anos que você saiu, e você, de certa maneira, construiu uma família e hoje vive em harmonia com a pessoa que você elegeu para ser a sua companheira da existência. Nada determina, em doutrina espírita, que o primeiro casamento é o programado e que o segundo é fruto do livre-arbítrio. Às vezes o primeiro foi o equívoco. O primeiro foi o casamento que não estava programado. E o programado é o segundo. Então, de repente, a sua segunda esposa seria realmente aquela que você deveria ter. Se você fala de tantas harmonias e tal, é um indicativo de que talvez até fosse ela. Ou a primeira fosse, mas havia uma segunda pessoa que também estava em condições de ser uma grande parceira. Resultado: a gente pode, de maneira bastante razoável, observar o fenômeno da nossa vida afetiva e interpretar da seguinte forma: o ideal é não sair já tendo alguém, porque aí você deixa o outro ferido. E quando a gente promove essa saída assim, você pode acionar mecanismos espirituais no parceiro que fica e os seus próprios inimigos. Os nossos inimigos encontram nela, a primeira esposa, o elemento ideal para me perturbar na minha harmonia. Então, eles vão lá e perturbam. 20 anos depois, a pessoa continua ainda vinculada a uma primeira história. E, às vezes, as pessoas não se casam novamente exatamente para estabelecer um processo de culpa. E, puxa, ela está sozinha até hoje, ela não encontrou ninguém, olha só. E aí é uma forma de, entre aspas, estabelecer um processo até de vingança, quando você não reconstrói sua vida. É claro que a pessoa pode não ter outra pessoa e tocar a vida sem remorso, sem culpa, sem ficar com mágoa, com ódio, perseguindo a pessoa. Então, pronto, eu fiz a vida. Mas quando eu fico 20, 30 anos e eu não permito que o outro seja feliz, é uma estratégia de vingança, ficar sozinho para ter um instrumento de responsabilização do outro pela minha dor. Mas não é isso que você quer saber, você quer saber o que fazer nessas circunstâncias. O que é que se faz? A primeira coisa a fazer é conversar com a sua atual esposa. Conversar com ela, dizer, olha, a gente vive muito bem, nossa situação é uma situação tranquila, mas há uma pendência lá atrás que está me dificultando muito, porque fulana me incomoda. Às vezes a esposa até sabe. E aí, de repente, se existir via de diálogo, procurar a primeira esposa pessoalmente para conversar com ela, dizer, mas por que você faz isso? Se não existe via de diálogo, encontrar alguém de sua confiança para fazer isso. Numa conversa com ela, dizer, não faça isso com você. Você está se condenando a sofrer desnecessariamente. Fulano já tem uma nova família, a história dele já não vai mais. Você está há 20 anos esperando por uma coisa que não vai acontecer.
e que você poderia ter refeito sua vida. Então, passar por uma reflexão com a primeira esposa, de que, de certa maneira, a estratégia dela de se vingar está destruindo a própria vida dela. Ela está se condenando a um processo de tentar culpar você pela infelicidade dela. Alguém que fosse sua confiança, que pudesse fazer esse diálogo, não é para dizer assim, por que você não deixa fulano em paz? Você não acha que você já perturbou demais? Por que você não procura viver sua vida? Larga o rapaz, ele já está com a família, que perturbação, tem 20 anos. Não vai ajudar, vai piorar. A conversa tem que ser a favor dela. A gente, quando conversa com alguém que está vinculado a uma história, a gente não diz, larga ele, deixa ele em paz, porque essa conversa parece que você está a favor do que saiu. Mas ele é culpado. Ele me deixou, ele é o culpado. Então a gente nunca conversa dizendo isso. A gente conversa dizendo, você, foca nela, não foca no outro. Você está se condenando a sofrer, você está impedindo. Olha, cada hora que você para sentir ódio e raiva pelo que ele fez, é uma hora a menos que você tem para viver com suas filhas, com seus filhos. É uma hora a menos que você sente seus netos, porque você está pensando no cara que não volta mais. É por você, para você ser feliz. Você está ficando uma pessoa amargurada. Não faz bem para você. Então, transferir a conversa para o universo dela e isolar você para trás. Se você tiver condição de ter essa conversa com ela, poderia até ter, mas vai ser difícil, porque se tem essa ferida toda com 20 anos, talvez você, diretamente com ela, não seja a melhor coisa. A pior seria a sua esposa tentar conversar com ela. Aí é pior. O ideal seria uma pessoa que fosse de sua confiança, que ela acreditasse, que ela aceitasse como uma espécie de conselheiro, para ter essa conversa com ela, sempre focado nela. Isso é o que você pode fazer com ela lá. E com relação a você, orar mais, viver mais em harmonia, orar por ela, inseri-la no evangelho do lar, pedir paz para a família dela, estabelecer um processo de pedido para que ela esteja bem e, ao mesmo tempo, nas suas orações, pedir perdão a ela, pedir perdão a ela pelas coisas que você possa ter feito. É preciso que as energias de perdão saiam de você para ajudar a dissipar as energias que estão lá. O perdão tem um poder extraordinário e tem que ser sincero. Você não pode dizer assim, mas eu não fiz nada para ela. Ela que me perturbava, eu saía até... Não. No universo dela, você é culpado. Então, ora pedindo perdão, não é direto para ela, em casa. Fulana, eu te peço perdão por aquilo que eu possa te ter feito. Me perdoa pelo que eu fiz, para que isso ajude a quebrar as vinculações espirituais, orar pelas entidades que estejam próximas dela, orar de verdade por ela. Não é orar assim, Senhor, tira ela do meu pé, faça com que ela viva a vida dela, que ela viva as coisas dela, que ela me esqueça. Isso não é uma oração verdadeira. A oração é a oração que pede perdão por aquilo que a gente fez e que verdadeiramente a machucou, tanto que tem 20 anos que ela não esquece. Essas estratégias talvez consigam avançar. E, dentro do que for possível, celebre a vida com a pessoa que você tem. Aproveite a existência para dedicar amor à pessoa que você possui. E transfira toda a confiança que você puder para sua esposa, porque pode ser que ela, de certa forma, ainda precise ter a certeza absoluta de que ela reina de maneira única dentro do seu coração. Talvez ela esteja esperando um pedido de perdão pessoalmente. Para que a gente consiga fazer esse perdão pessoalmente, a gente tem que estar bem, sabe? E o outro tem que estar bem. Isso pode ser uma fase lá na frente,
quando ela se desarmar, quando ela estiver melhor, a gente procurar para pedir perdão pessoalmente, porque a gente precisa estar muito tranquilo para poder fazer uma coisa desse tipo. Pedir perdão de quem nos odeia no campo afetivo é complicado, porque a pessoa às vezes sente que a gente está debochando dela. Mas é uma condição a se considerar. Quem sabe essa hipótese aí também não pode ser uma solução que possa ser aventada, dependendo das circunstâncias de equilíbrio de cada um.